Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com um Café com Aspas, né? Depois de um tempo sem fazer gravação, eu, a Sônia, principalmente, né, Sônia? A gente está meio afastada das gravações, dá um espaço para o pessoal. A gente veio hoje trazer aqui um debate. A gente vai falar sobre a China, né? Mas o que tem a ver falar sobre a China no Café com Aspas? A gente vai falar de cultura pop na China, tá? Mas, né, não necessariamente do que se produz na China, mas do impacto que a cultura pop tem tido na China e as reações com relação a esse impacto. E para isso, a gente tem hoje aqui a Sônia, né? Sônia, por favor, se apresente rapidinho. Olá, de novo, feliz da vida de estar outra vez no Café com Aspas com vocês, e já fizemos inúmeras apresentações. Dessa vez, então, vamos enfocar os problemas que, vamos dizer, são afetados e que afetam a China, né? E então é isso. Otávio? Prazer estar aqui com todo mundo outra vez. Vamos falar de dinheiro, fama, poder, glória e política, né? Uma combinação, assim, fantástica, explosiva praticamente, né? E, por fim, mas não menos importante, Nathaniel, por favor. Obrigado, Natânia, pelo convite. Hoje eu estou no meio dos gigantes. Natânia, Sônia, Otávio, e tem um nanicozinho aqui que sou eu. Ai, meu Deus. Não sei lá, eu acho que eu sou mais baixinha aqui, mas tudo bem. Então, gente, a gente vai falar da China, mas não vai ser do coronavírus, não, vai ser outra coisa. A gente vai falar dos escândalos recentes que têm abalado a cultura pop na China e, de uma forma geral, assim, de como isso pode afetar tanto a produção, né, da indústria cultural no leste asiático, como até mesmo, de repente, a gente pode ter um impacto mesmo aqui no Ocidente, porque a China hoje é uma grande potência, não, uma potência que é uma grande interrogação também, que é um país que quis manter um regime comunista do período da Guerra Fria, mas fazer uma abertura de mercado e que não está sabendo lidar muito bem com isso agora, não. Está querendo impor certos limites para essa abertura, porque no final das contas, você abriu o mercado, você transformou a China num país com uma economia capitalista, mas com um governo socialista, e lidar com isso não está sendo muito fácil, principalmente porque, como o Otávio falou, rola muito dinheiro. E a gente tem hoje umas questões interessantes para levantar aqui, tá? Primeiro, a questão da própria cultura pop na China, né, e de como ela influencia e é influenciada por outros países. Sônia, você quer começar a dar o pontapé? Podemos sim. Então, a cultura pop só vai entrar na China depois do final da Revolução Cultural. Isso aconteceu em 1976. Até então, nada. Vamos dizer, não havia material que entrasse. Então, a partir dessa data, começa a entrar. Eu poderia dividir, vamos dizer, essa entrada do material em 4 períodos, principalmente os ícones. Vamos depois falar dos filmes, dos ícones da cultura pop, que é o mangá e o anime. Então, tem 4 períodos, né? 4 períodos, mais ou menos. Nos anos 80, entra alguns animes, como o Astro Boy, por exemplo. Então, Tezuka fez muito sucesso lá. Então, isso foi, assim, uma abertura do início do anime na China. Depois, nós temos os anos 90, com Dragon Ball, tem Saint Seiya, e principalmente um mangá, depois acho que não sei se foi anime, o Ranma Meio, porque o Ranma Meio, ele lida com folclore chinês, então aquele metade água fria, água quente, daquele mangá, então isso também entrou, vamos dizer, até nos anos 90. Nos anos 90, depois, até 2002, foi época de muita pirataria. Então, assim, esse material, alguns entraram de forma normal, mas esse anos 1900, vamos dizer, os anos 90 até 2002, material de pirataria. Só a partir de 2002 e continuando, é que depois esse material entra com publicações com autorização.
Ao falar da China, é muito geral. Vamos falar de Xangai, porque Xangai é que importa, lá que está o dinheiro, e depois o Otávio vai falar também. Então, assim, a China é é um continente, então, assim, Xangai se destaca nisso, né, nesse sentido. Então, e a própria China, então, começa a fabricar muita coisa e é influenciada também, principalmente agora, com filmes, etc., da cultura sul-coreana e também japonesa. Então, isso tem tornado, esse é o motivo do nosso encontro, a nossa discussão, uma grande proibição. Então, artistas banidas, diretoras, a cultura pop, então, ela é o bode de expiação. Eu vou lançar aqui alguns porquês para a gente discutir. Um deles seria, então, por que está sendo banida? Então, a desculpa é que nos dramas, principalmente sul-coreanos, os homens são com uma aparência mais efeminada, e eles não querem isso para lá, porque com a Revolução Cultural, na época de Mao, a predileção era para ter meninos e não meninas, muitas vezes até as meninas eram banidas, né? E atualmente há um problema de pouco nascimento. Então, eles estão agora pedindo, ou estão liberando até, sei lá, quantos filhos, 2, 3 filhos, e antes não era isso. Então, essa influência toda não está sendo benéfica, porque a juventude não está nem aí de onde vem, ela quer isso. Então, as relações da China e Japão são péssimas há muitos e muitos centenas de anos. Então, assim, os dois países, historicamente, se odeiam, quer dizer, foi e com razão para isso, né? Não, tem razão. Os chineses têm toda a razão. Se até hoje o imperador não pede desculpas e o que houve de massacre, então, eu estive com os meus pais, fui sozinha também para a Coreia, para a China, então, assim, os monumentos, as coisas que eles falam sobre os japoneses é de doer, porque foi realmente um período muito difícil. Só que a nova geração não passou isso daí, então eles estão focados mais na cultura pop, né? Então, ficam esses porquês. Por que está sendo banida? Por que é o bode expiatório? E por que a China está fazendo isso? Fica outro porquê. Falem mal, mas falem de mim. Prosseguindo vocês. Otávio, quer complementar alguma coisa? Depois desse compêndio, fica difícil. Não, mas nós estávamos falando sobre money. Não, a gente está falando sobre cultura, e se tem alguém que conhece cultura oriental no reino dos quadrinhos brasileiros, se alguém é a professora Sônia, né? Sim, mas eu estou só lançando os porquês aí para a gente... Nossa. Eu, como bom brasileiro, tenho uma boa teoria conspiratória. Né? Eu vejo, assim, há um movimento conservador em andamento no mundo inteiro. Nós não temos o governo conservador que nós temos à toa. Os Estados Unidos não tiveram Trump à toa. A França não tem Macron à toa, porque, não se engane, ele é conservador. Né? E por aí vai. E está todo mundo assim. Inclusive a China. A China inclusive também. A China sempre foi conservadora e agora parece que eu tenho a impressão que ela perdeu as rédeas e quer retomar as rédeas agora. Não é, eu acho que todo mundo tem a impressão que perdeu as rédeas. O mundo inteiro está querendo as rédeas de volta. E isso é um reflexo econômico. Porque a economia ela vai de acordo com... ela segue o fluxo, né? Vai com o flow. Né? O flow é conservador, já foi liberal, já foi progressista. Agora não. Agora investem mais no modus operandi mais conservador. E isso inclui a China. Então, na verdade, eu vejo um processo mundial de retorno, né, de volta ao passado. Estamos todos voltando ao passado. Né? O capitalista está voltando aos termos da década de 50 e os comunistas também. Espera aí, vamos botar o pé, porque a gente está perdendo controle. Porque tudo é controle e dinheiro. Poder e dinheiro. Ou o poder do dinheiro. Então, quando você tem celebridades perseguidas, tem essa questão que a Sônia falou, que é fantástica, que é
A cultura pop sempre paga o pato, é verdade. Porém, há uma questão mais física. Essas pessoas têm muito dinheiro. Tá elas possuem dinheiro, elas possuem propriedades, elas possuem terras, elas possuem bens. E o governo chinês, né, tá dando um jeito de meter a mão, ou tentando meter a mão nesses bens, nesse poder financeiro que esses indivíduos têm. E estão usando para isso todos os argumentos possíveis e imagináveis, né? Mesmo que sejam contraditórios. Então, se por um lado eles querem, não queremos pessoas com aparência estranha, difusa, plural, por outro lado, proíbem Shang-Chi de ser exibido lá, porque ele é muito feio, o ator é muito feio, a atriz é muito feia, o que é contraditório, né? Como a gente estava até conversando hoje cedo, né, o Natânia? Pois é, gente, o filme do Shang-Chi, ele possivelmente não vai ser exibido na China, porque ele é um chinês ocidentalizado. Não, e foge completamente do padrão estético chinês. Mas assim, padrão estético... estabelecido. Quem define esse padrão estético? O governo agora define padrões estéticos? Isso detalhe, é uma coisa muito contraditória, porque o que acontece? O governo chinês está censurando justamente os atores masculinos, os homens, que têm uma aparência muito delicada. Inclusive, teve um programa agora há pouco tempo que eles borraram o brinco do ator, porque o homem não pode usar brinco. Eles querem homens mais, assim, masculinos, daquela coisa bem preconceituosa mesmo, né? Queremos homem com cara de homem. Até parece que existe esse negócio de cara de homem, né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? É uma coisa muito estranha, por quê? Porque uma das coisas que eles colocaram como possivelmente um dos motivos de terem barrado o filme é que o ator que foi escolhido, ele não se encaixa dentro do padrão de beleza da televisão, do cinema chinês, que é aquele homem magrelo e com aquela cara delicada. Então, eles não querem mais os homens com a carinha delicada, tem que ser magrelo, né? E o cara, o ator que foi escolhido para fazer... É uma coisa muito louca, gente. É uma coisa muito louca. Esse nome eu decorei, viu, Samuel? eu consegui guardar outros, só que assim, me perdoem a pronúncia, porque ao contrário da Sônia, eu só ouvi a China pela televisão e o meu chinês passou longe. Mas mesmo estando lá, a gente não acerta. Mas agora, é um ponto também que eu queria chamar a atenção aqui, que existe também a questão de um fechamento para tudo que é estrangeiro. Não que a China fosse aberta para o que é estrangeiro, a gente estava comentando um pouco antes, eles foram conhecer os personagens da Marvel por causa dos filmes, porque até então não entrava nada da Marvel lá. Então tem 12 anos que eles passaram a ter acesso a um Homem de Ferro da vida, a um Thor da vida, a um Hulk da vida, né? Assim, dando só uns exemplos. E a questão de ser estrangeiro na China hoje, a xenofobia é muito forte, e ela corre atrás também daqueles chineses que têm dupla nacionalidade. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de perseguição à cultura pop, só dar uma contextualizada rápida, nesse ano, nos últimos meses, tem acontecido uma série de escândalos. Esse negócio de escândalo é muito comum lá no K-pop, lá no C-pop, lá sempre aparece um escândalozinho ou outro lá, mas geralmente é uma coisa mais leve. Esses escândalos, né, que envolvendo, inclusive, abuso sexual e tudo mais, com atores que são muito famosos e muito ricos e influentes, tem fã-duos de milhões de pessoas, e essa questão... Esse é o ponto. Essa questão do influencers. Essa questão do fandom, inclusive, está na pauta do governo. O governo está apagando páginas de fandoms. Eles alegam que uma celebridade, um ídolo, não pode ter mais influência do que o próprio governo. E eles têm se aproveitado desses escândalos que aconteceram recentemente para usar esses ídolos como bode expiatório para perseguir toda a indústria midiática, principalmente televisão, cinema, na China. Então, um exemplo disso é o caso vou falar o nome errado, da Zheng Xuan, que o primeiro escândalo grande foi dela por causa de uma questão de barriga de aluguel, que ela alugou 2 mulheres com barriga de aluguel nos Estados Unidos, depois abandonou as crianças, isso virou um escândalo nacional, né, que é uma coisa toda, e depois disso foi descoberto que ela fazia evasão fiscal.
Por conta dela, foi multada em sei lá quantos milhões, porque era muito rica. Por causa desse negócio de evasão fiscal, aí foi aí tem a questão do básico expiatório. Todos os ídolos têm que ser agora fiscalizados, porque eles estão fazendo práticas capitalistas ilegais, entendeu? Gente, isso é tão óbvio, isso é dinheiro. Pois é. Aí, o tal do Chris Hu, ele é chinês-canadense, tem ascendência canadense, né? Tem dupla nacionalidade. Ele vai ser envolvido num escândalo de abuso sexual. É legal que ele vai ser. Né? Não, já se sabe que ele será. Perdão. É uma expressão. Olha, o camarada foi denunciado na internet e um mês depois ele foi preso. Eu falei, gente, nunca fui preso, não estava da minha vida. O cara é rico, é famoso. E foi preso em um mês. Eu falei assim, gente, que eficiência. Aí, em seguida, depois da prisão dele, veio a caça às bruxas. Aí eles começaram a fechar fandom, começaram a perseguir vários atores, começou gente a desaparecer. Eles estão apagando celebridades da mídia sem razão alguma. Agora o que a pré-condição de você ser apagado na China atualmente? Ser bilionário, né? Aí o Otávio falava, dinheiro, ser bilionário, tá? E você ter dupla nacionalidade. Eles estão sendo obrigados a escolher. Você vai ter que abrir mão de uma nacionalidade. Inclusive, um dos que estão na mira é o Jet Li. Porque o Jet Li tem nacionalidade de Singapura. Então, quem recebeu ameaça? Olha aí, a casa vai cair, hein, Jet Li? Pois é. Atenção, hein? Pô, e está sendo ameaçado. Sim. Olha, a gente tem o caso, por exemplo, da Zhao Wei, tá? É isso mesmo, Sônia, Zhao Wei, que é uma puta de uma atriz que fez muito sucesso, começou a fazer muito sucesso uns 10 anos atrás. Ela abriu espaço para muitas mulheres no cinema, na televisão. Ela se tornou produtora, se tornou diretora, dirigiu filmes. Ela é um ícone do cinema e da televisão na China, bilionária. E agora, no final de agosto, da noite para o dia, tudo que se referia a ela na internet foi apagado sem razão alguma. Eles até instituíram um portal regulador. Esse portal é que está proibindo, vamos dizer, exigindo que a artista não seja tatuado, não tenha brinco, etc. Só que a extensão do mercado é muito grande, então é difícil, a própria China está num dilema muito grande, porque gera muito dinheiro, entendeu? Então, os fãs também. Então, é bom a gente discutir isso, porque, de um lado, eles têm isso como regulador, que quer que seja, vamos dizer, a imagem, mas, por outro lado, a parte, vamos dizer, aberta ou capitalista, quer que isso gere dinheiro, não é verdade? Então, não tem muita escapatória. Agora, o problema, por exemplo, estava falando, Natânia, depois Nathaniel complementa, o problema do que é estrangeiro. Então, o que existe, no caso da China, o que é o estrangeiro? Então, assim, o Japão não é estrangeiro para eles, porque eles, vamos dizer, têm em comum os mesmos símbolos. Então, é muito fácil para, vamos dizer, um chinês identificar algo japonês, seja em filme, seja em mangá, seja em anime. Então, a simbologia, vamos dizer, que aparece tanto nos mangás, animes e filmes japoneses e coreanos, são provenientes da China, e isso dá empatia, vamos dizer, com o ouvinte ou com o leitor. Então, isso é muito importante a gente fazer essa análise, porque a nova geração, muitas vezes, ela tem os fãs que são os próprios chineses, mas também tem uma legião de fãs que idolatram, vamos dizer, ídolos de outros países, vamos dizer, asiáticos, leia-se Japão e Coreia. E a briga entre a China e o Japão aliás, a relação é uma relação amor-ódio, assim como o Japão teve com os Estados Unidos em época da guerra. Então, eram arqui-inimigos, mas, no fim, o Japão teve que realmente vender coisas para os Estados Unidos, repassar uma reforma agrária, etc. Então, a China está num imbróglio agora, porque, assim, vamos considerar o Japão feudal como uma China
comunista, vamos dizer, nesse sentido, fechada, ficou fechado lá. E então agora é época da abertura. Começa pela cidade de Xangai, nós estamos falando, a China é um imenso continente, que está de um lado, esse portal regulador, mas, por outro, ela quer ser ouvida. É interessante isso está saindo, porque podia não estar saindo na mídia. Em tempos outros, isso não sairia na mídia, o artista era banido, preso, etc. Mas por que está saindo na mídia? E que mídia está saindo? Então, isso também é muito importante. Falem mal, mas falem de mim, né? Tá certo? É uma forma. O que você acha, Nathaniel? E aí, Sônia, como eu acho, seguindo a linha do Otávio, Sim. A China tem essa questão do financeiro, e a gente não pode esquecer que ela foi o segundo PIB do mundo antes da Guerra do Ópio. E aí essa coisa que o Ocidente assumiu, o senso comum estabelece que os produtos chineses são de péssima qualidade. Como era antigamente no Japão, quem tinha um relógio Cássio era um horror, lembra? Exatamente, é um símbolo de coisa de qualidade duvidosa. Isso. Então, essa lógica, a gente viveu um período que a China não era uma economia como era antes da Guerra do Ópio, um período de exceção, e ela voltou a ser uma grande economia, já é a segunda maior do mundo. E aí, eu acho que o Ocidente tem um medo também, olhando para o outro lado da questão, se o modelo da China der certo, a gente vai ter que imitar. E aí é um modelo com a política diferente, com a economia supostamente capitalista, então a gente tem alguns dilemas. Mas, por outro lado, o Ocidente sabe tirar proveito da cultura oriental quando interessa. O filme do Shang-Chi, do mestre do Kung Fu, na minha época, dos quadrinhos, nos anos 70, a Marvel cria o personagem inspirado num personagem chinês, e pega o Fu Manchu como vilão e tudo mais. Agora, essa versão do cinema, você já não tem um Fu Manchu, por questões autorais também, você tem uma aproximação do Ocidente com a China, ainda que seja por cinema, essas coisas todas já foram citadas, mas quem é que, como a Sônia já disse, quem é que paga o pato? É a arte pop, é a cultura pop. Foi assim na Itália com Mussolini, foi assim nos Estados Unidos com o marcatismo. Sempre alguém tem que pagar o pato, e é quem paga o pato? Quem está em evidência. Sempre assim. Aí tem a questão do Otávio, que é econômica, que eu concordo totalmente, tem a questão da cultura pop, e que a Sônia disse de forma brilhante, é isso mesmo, como é que um artista pode ter mais fama do que o Estado? O americano não tem nenhum problema com isso, a Apple pode ter mais dinheiro do que o governo norte-americano, mas na China isso não. Pois é, então uma coisa que eu acho muito interessante, a questão do cinema, né, é uma coisa que eu descobri recentemente, né, inclusive pesquisando para a gente poder conversar hoje, ter um ponto de partida, de como você tem lá o controle cultural na China, ele é muito rígido com relação aos filmes nacionais, inclusive agora está tendo um crescimento muito grande do cinema nacional e de filmes, principalmente os históricos, para exaltar o nacionalismo chinês, porque a gente está no ano do aniversário do partido. Então, eles estão investindo, enquanto, por um lado, eles estão perseguindo celebridades, por outro lado, eles estão investindo pesado em produções que enalteçam a China enquanto país. Por outro lado, também existe um controle muito grande do material estrangeiro que chega, né? E a Disney teve muitos problemas lá. O primeiro problema, se não me engano, foi com o filme da Viúva Negra, que a Disney, eu não sei o que esse pessoal da Disney também não pesquisa, né? Resolveu marcar para o dia do aniversário do partido. A estreia, cancelada. Como é que você vai botar um filme estrangeiro para estrear no dia do aniversário do partido? É bem complicado. A propósito, é um filme muito ruinzinho, com aquele estereótipo de socialismo ali, Cuba, União Soviética. Tem para dar no pé, né? Pois é. E ainda teve, e deu prejuízo para a Disney. E agora o Shang-Chi, né, que vai ter, que possivelmente não vai ser exibido na China. E é necessário ter uma cota de atores chineses para poder participar dessas produções,
Por exemplo, se você teve sei lá, o filme dos Vingadores, do Homem de Ferro, em algum momento tinha que aparecer um chinês no filme, tanto que a Disney faz uma produção à parte. O mesmo filme que passa no Brasil não é aquele que vai passar na China. A produção para a China ela é separada. Então, existe toda essa coisa de querer transformar, adequar os produtos à exigência que o governo tem. E a censura não é uma coisa nova. E outra coisa, não existe apenas um órgão de censura, existem vários. Eu acho que quase aquele governo, todo mundo pode censurar. Existem vários órgãos de censura, e esses órgãos de censura, eles vão atrás de coisas assim, são meio... Eu estava lendo uma reportagem falando que, por exemplo, mamilos são censurados. Não pode aparecer, nem de homem. Mas é tão déjà vu isso, não? É uma coisa assim, meio... Mas tão déjà vu. E esse negócio de cota para filme... Lembra no Brasil que tinha as rádios, tinham cota? Então, assim, a cota serve para quando o país não tem uma produção boa. Hoje ninguém precisa falar que precisa ter X música, vamos dizer, ou filmes brasileiros, ou na rádio, música brasileira se impôs. Quadrinho brasileiro se impôs. Então, assim, não, esse negócio da lei, quadrinho nacional, vamos lutar pelo não sei o que. Não, tem que ter boa produção. Então, assim, então, o problema da China agora é a produção, que está dentro de um parâmetro que é impossível para a nova geração. Entendeu? Elas já foram expostas à cultura pop, elas não estão muito aí com vamos dizer, com esses novos portais nacionais da China. Então, tá uma situação bastante complicada e parece que está havendo um retrocesso, né? Se a gente pegar os quadrinhos da época do Mao, eu tenho uma coleção desses quadrinhos, olhando para frente, olhando para a bandeira, olhando aqueles plongé, contra-plongé, exatamente isso que eles estão tentando fazer novamente com filmes e com desenho animado. Se bem que a produção de quadrinho deles é ótima, o Liang Huanhua. Eu não falo manhua, porque manhua é um erro, vem da palavra mangá. O nome certo da China é Liang Huanhua, são imagens entrelaçadas. Então, eles... Excelente nome, né? É quase... manhua, fala na Coreia, manhua é mangá, mas não é quase tão bom quanto histórias em quadrinhos, é quase. É uma história em quadrinhos ótima, né? É o melhor de todos. É o melhor que tem, E aí, então, o problema da China agora é a implementação do software para o mundo. Então, assim, eles estão ainda entrando num caminho que eles não conhecem direito. Porque, assim como os Estados Unidos lançou American Way of Life, a gente já sabe disso tudo. Quer dizer, antes era a cultura francesa que imperava no mundo, depois a cultura americana, aí vem a cultura japonesa, que começou também vendendo porcaria, ninguém comprava produto japonês, o produto coreano também, pessoal, não compare. Agora, vê os carros coreanos, que bons produtos coreanos são. Máscaras para a pele são de altíssima qualidade também, tudo. Agora a China, então, é o Xing Ling no mundo todo, entendeu? Então, esse software. Então, eles estão impondo o hardware e o software para poder, então, não digo dominar, mas ter uma credibilidade, vamos dizer, no mundo. Então, eu imagino a confusão que deve estar lá, né? Envolvendo muita grana, e envolvendo, vamos dizer, sanções que a nova geração já não aceita mais. Uma coisa, Sônia, eu ia até perguntar para você, que você sabe de tudo dessa parte. Não sei muito. Mas então, olha só, a onda coreana ela começa na China, né? Porque até a palavra Haidu foi os chineses que criaram, né? Isso. E os chineses, eles impulsionaram a produção de televisão e do cinema, pegando de carona na onda coreana também. E eles passaram a exportar esses produtos também. Então, existe também aí uma questão do soft power também entrando no meio. Eles estão surfando junto na onda coreana. Porque quem está consumindo a produção coreana está pegando a chinesa também. Olha, eu e a Natânia, para vocês dois e para o nosso público todo saber, nós somos assim fãs de doramas coreanos. Então, assisto todos. E assisto os chineses também. Então, realmente, eu assisto todo o leste asiático, os da Indonésia, de Singapura, de Tailândia.
Hã? A Vietnã tem uns bons Vietnã, também. Taiwan, então Esse pessoal eles vão, tudo pegou a onda, pegou a aproveitou. onda. Então, assim, Agora, na China rola mais dinheiro. O que acontece? Um ídolo coreano que trabalha, às vezes, muito mais do que o chinês, sim, e que rala muito mais, ele fica bilionário. O chinês fica bilionário. O coreano, ele vai conseguir ser milionário e milionário modesto, porque a empresa dele pega quase tudo. Né? E na China, não. Na China, eles metem a mão no dinheiro com vontade. com certeza. Então, é o país, vamos dizer, não é capitalista, então, por isso que na China o agricultor não tinha a mínima vontade de trabalhar, porque o dinheiro ia para o Estado, a produção vai para o Estado. Então, os artistas, a mesma coisa, a grande maioria vai para o Estado, né? Tem uma outra coisa também, nós estamos falando de aspecto físico, efeminado, etc. Os atores coreanos, eles fazem muita plástica também. Então, não só as mulheres fazem, mas para ficar com aquela aparência aqui, mexe no maxilar para ficar mais pontudinho. Fazem raspagem aqui. Faz raspagem. Então, hoje em dia, na Coreia, por exemplo, alguém se forma, as mães, as tias, etc., dão dinheiro para fazer plástica, e para homem também. Então, isso dá, assim, para a China, um péssimo, vamos dizer, exemplo de como, vamos dizer, o homem, quer dizer, então, para eles, o homem tem que ser aquele, como você falou, magrela, como é que é, Natânia? Magrelo, alto e com rostinho delicado. Mas isso era antes, agora eles não querem mais. Inclusive, eles não querem nem que use brinco. Pessoal, no século XXI, eles querem proibir o brinco. É meio complicado, né? E aí, Natânia, o que eu vejo é que essa desculpa do moralismo tem sido utilizada no mundo inteiro. Então, qual é a forma estratégica de derrubar um artista que está ganhando milhões, cheio de fãs? E aí, o português tem uma coisa curiosa, porque fã vem de fanático. Então, alguém que pode trocar um ídolo do partido pelo artista, pode ter um influenciador e etc. Forma mais estratégica atacar a moral dele, acusa de um assédio, de alguma coisa assim, acabou. Perfeito. Aí você pega uma pessoa, um Chris Hu da vida, e taxa todos. Inclusive, eles estão estabelecendo, junto com a censura do governo, está vindo autocensura. Lembra lá quando as editoras de quadrinhos dos anos 50, Estados Unidos, fizeram, né, o Código de Ética. Agora eles criaram, é coisa recente agora, eles criaram o Código de Ética para celebridades. Se você quer ser celebridade, você tem que ser exemplo para a juventude. Então, eles criaram um código de ética para celebridade. Essa é uma questão interessante. Se você quer ser uma celebridade, algumas celebridades apenas acontecem. Né? Elas não querem ser, elas são. São. Então, se você quer se manter uma celebridade, vai ter que seguir o código de ética. Aí gera o quê? Perseguição política. Porque o cara vira uma celebridade. Digamos que ele não tinha esse projeto, mas acabou acontecendo. Tem um canal no YouTube, alguma coisa assim, não sei. E acaba virando uma celebridade. Olha, você quer continuar celebridade? Não, se você quiser continuar, tem que ser assim, assado. Meu amigo, eu não estou fazendo nada, eu estou só aqui no meu... Não, mas olha isso, não, você vai preso. Você vai preso pelo quê, exatamente? Que argumentação é essa? Que lógica é essa? A gente está entrando no terreno do surrealismo, sabe? Porque se uma pessoa é perseguida por um governo porque ela não quer tirar a carteirinha de celebridade, isso é loucura. Quem define o que é celebridade? Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas te adoram? Quanto você faz de venda? Então, quantas marcas de luxo querem você como garoto de propaganda? Beleza, veja que insanidade. Se as marcas de luxo querem você, sinal que você dá dinheiro para elas. Então porque toda venda deve ser taxada, porque toda venda tem um imposto embutido, então você dá dinheiro para o Estado se você for uma máquina de venda, uma peça de propaganda de venda de uma empresa. Para eles. Então, cara, que loucura é essa? Que insanidade é essa? Não pode ser isso. A lógica não implica nisso. A lógica é outra. A lógica é, eu quero esse seu dinheiro agora. Eu não quero esperar que o seu dinheiro venha por impostos, de forma indireta. Não, eu quero esse dinheiro já. Eu quero essa sua fortuna
agora, nos meus cofres, já. Então, para isso, eu vou acabar com você, destruir sua imagem, porque é isso a única coisa que te gera renda, né? Se eu que te gera renda, a sua imagem, eu vou acabar com a sua imagem, porque quero o seu dinheiro. É matar a proverbial galinha dos ovos de ouro, porque eu quero grana agora. Não, mas o negócio é o seguinte, não é apenas destruir a imagem, não é apenas prender a pessoa, eles estão apagando as pessoas. Isso é o destruir a imagem. apagamento. Não, Ok. mas eu acho que vai além disso, Otávio, porque é uma coisa, apagar a pessoa assim, da noite para o dia, você não conseguir encontrar uma informação dela mais na internet. Mas isso é destruir a pessoa, isso é pulverizar a pessoa. Entendeu? É uma coisa muito louca, porque esse apagamento, ele já não tá tendo nenhuma justificativa mais. A pessoa está sendo apagada e não sabe por quê. Mas, gente... Nossa, lembra o nosso período de ditadura aqui, não? Que horror. Eu me lembro que comentar. Isso não é o sonho de consumo do nosso governo? Ó! Não Aliás, é vocês viram que a medida que foi baixada de que agora existem as redes sociais não podem mais apagar conteúdo de acordo com o seu código ali, mas só pode apagar conteúdo e tiver descrito na lei, tipo assim, pornografia, isso e aquilo pode. Mas, por exemplo, notícias fake news sobre coronavírus não podem mais ser apagadas. Fake news sobre o Estado não podem mais ser apagadas. Você rasga o marco da internet, né? O Brasil, acho que é um dos poucos países do mundo que faz isso. O Brasil proíbe. É um déjà vu tão grande. Pois é. Então, assim, eu não entendo o ódio. O nosso governo fala tanto do chinês, mas está copiando até isso deles, né? Eu não entendo o ódio que os nossos governantes têm da China, porque eles parecem sonho de consumo. Eles copiam tudo. Agora, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente esquece que a China é um governo fechado. Porque depois da abertura econômica, depois que a China ganhou a economia no mundo, vendeu, depois que chegaram os dramas, os filmes, a gente meio que esquece que a China é uma ditadura, que a China é um regime autoritário. A gente meio que esquece isso. E talvez o fato da gente esquecer... Hein? Ninguém esqueceu, não. Ninguém esquece, não, Natânia. Não, de certa forma... Nada disso. De certa forma, não, existe... Não. A gente tem pouca informação. Existe um discurso que é o discurso da aceitação cultural, que levanta uma questão muito interessante. Né? Olha só, eles têm uma cultura diferente, que tem os costumes diferentes, e etc. Beleza. Então, a gente vai se adequar para vender lá. A gente se adequa culturalmente para vender lá. Beleza. Porém, se a cultura de lá tiver uma atitude, uma proposta que bate de frente com os nossos problemas culturais daqui, como é que a coisa fica? E a questão é muito bem exemplificada por isso que foi trazido aqui. Né? Não, olha só, não pode ter uma aparência ambígua. Tem que ser uma questão visualmente cis, hétero e tal, senão não rola. Caramba, isso é contra o que a gente acredita. A gente vai se dobrar a isso? Otávio, é o seguinte, da mesma forma que estão impondo, então, por exemplo, da minha área mais mangá, anime, os filmes não dá para ver ainda, não vi. Os chineses estão... O que diz respeito ao Ocidente, o que é ocidental, eles põem do jeito que eles querem. Porque é a cultura exótica. Assim como nós temos a visão do Oriente como algo exótico. Então, eles estão colocando em anime e em mangá cenários ocidentais que não têm nada a ver com o Ocidente. Que são, assim, nesse sentido. Então, veja só que o que você falou agora, sobre o que eles querem que seja colocado para eles não estão dando a mínima o que eles colocam sobre o Ocidente. Então, não tem nenhum país que está indo lá na China e falou, olha, espera um pouquinho, o Rio de Janeiro não é isso, não é aquilo. Brasileiro não é isso. Exatamente. Né? Então, assim, o mesmo Japão, que é um país, vamos dizer, democrático, etc., a imprensa é extremamente fechada. As notícias só saem de lá depois que passar pelo clube de imprensa.
É um negócio assim terrível. Vocês não querem saber o aspecto fechado. Eu tive vários colegas que, quando escreviam no Estadão, etc., sobre o Japão, coisas que eles não gostavam, como mendigos, burakumin, que são os que não, casta separada, etc. Um deles era da TV Cultura, depois foi mandado embora. Então, assim, são regimes totalitários. Quer dizer, e o Brasil não se preocupa em nada em saber o que é falado sobre o Brasil, que no fim fica naqueles estereótipos que nós conhecemos, né? Então, o que nós sabemos da China é muito pouco. Eu venho aqui o que eles querem divulgar. Por isso que no comecinho eu falei, por que estão dando alarde a esse tipo de notícia agora sobre o pagamento dos artistas, por que estão dando alarde a esse noticiário que tem saído na BBC, tem saído em países de língua inglesa, em todos os jornais. Então, por que, se eles não fazem isso normalmente? Eles apagam. Quantos artistas foram apagados que a gente não sabe? Assim como o Kurosawa, os japoneses detestavam o Kurosawa, porque ele era ocidentalizado. Sabe? Uns negócios assim que eu falo assim, um negócio tão repetitivo, ciclos históricos bagunçados então, ainda eu mesma, nós estamos discutindo aqui, não estou entendendo o motivo deles estarem enviando essas notícias, sendo que tudo que lá é apagado... Permitindo, né? Por que eles estão permitindo que a gente saiba disso? Para quê? Eles podem simplesmente não permitir. A gente jamais ia saber se a internet é regularizada, um monte de coisa que eles não permitem. Pois é. Então, só tem uma conclusão. Eu só tenho uma resposta para isso. Lucro. Money. Alguém lucra. Alguém lucra que é o Estado, né, que eles querem. É claro, alguém lucra com a informação, alguém lucra com a divulgação, alguém lucra com a proibição, alguém lucra. Eles lucram 2, 3, 4 vezes com um fato. Um fato gera bilhões, seja lá que tipo de dinheiro, como é que eles conseguem ganhar dinheiro com isso, mas que estão ganhando, estão. Os nossos ouvintes depois podiam dar algumas respostas. Vocês podem as suas opiniões, sua teoria da conspiração, como diz o Otávio. A teoria da conspiração. Mas uma coisa é que até ouvindo vocês falar, me veio à mente aqui a questão, o mercado chinês é o maior mercado do mundo, se não me engano. Ou é um dos maiores, né? Sim, mas aí o poder é interno, né, Natália? Não, exatamente. Então, mas vocês estão falando assim da questão das notícias saindo, aquela coisa toda. Eles não estão necessariamente bloqueando a entrada de produtos estrangeiros, mas eles estão forçando cada vez mais que as pessoas adotem os padrões chineses para poder permitir a entrada desses produtos. O exemplo disso, novamente, é a Disney. A Disney praticamente ela faz de tudo para tentar agradar o mercado chinês, porque sabe que o mercado chinês vai render muito dinheiro. Veja, a Sadia também vende frango para os países árabes sem sangue, para agradar o freguês. Então, quer dizer, os países se curvam muitas vezes para quem está pagando melhor. E a Disney precisava disso, porque o Japão massacrou a Disney. Então, a Disney, por sua vez, está fazendo isso na China, entendeu, Natânia? É isso, porque acabou o anime da Disney. O Japão acabou. Agora a Disney então falou, bom, quem está pagando? Eu faço como os chineses querem. Mas exatamente. Eu acho que o governo chinês percebeu também que ele vai mandar e o Ocidente vai obedecer. Quem quiser vender na China vai ter que andar de acordo com o que a gente quer. Então, talvez por isso a notícia está saindo, porque eles querem alertar, olha, aqui funciona assim, vai ter que ser assim, e a partir de agora é desse jeito que a gente quer. Se quiser entrar no nosso mercado, vai ter que fazer do jeito que a gente está estabelecendo aqui. Aí são com hardware agora, né? A Natânia citou uma coisa que é interessante, essa coisa como a Disney se curva para a China, com a Marvel e tudo mais. E o mais irônico é ter investido milhões no último filme e o filme não entrar no mercado chinês. Ainda com uma proposta, os planos da Marvel, do personagem fazer parte de uma nova geração de Vingadores. Então, talvez não consiga agora, mas no próximo filme, talvez entre. A Disney também não é ingênua. Oi? Isso está muito claro. Óbvio, né? Isso é muito claro. E tem uma coisa que é hipócrita, é um negócio tão hipócrita.
Porque, olha, não é Fu Manchu. Por quê? Aí você vê todos os gibitubers e youtubers do Brasil replicando o que eles ouvem, sem entender absolutamente nada de cultura pop, de cultura pulp, né? Falando assim, não, porque Fu Manchu não pode ser, porque Fu Manchu é ofensivo. Então eles trocam pelo mandarim, que não é ofensivo. Não, nada, não pode. Não, imagina, ele só passa a espada. O mandarim não era um personagem perigo amarelo, né? Yellow Peril. Imagina, o mandarim era muito pior que o Fu Manchu, em termos de da construção imagética. Ele era muito pior. Mas eu falei, gente, não é uma questão moral, é uma questão de grana. A Marvel não quer pagar os direitos do Fu Manchu para os herdeiros do Sax Homer. Sim. Eles trocaram para o mandarim porque eles têm os direitos do mandarim e o personagem é basicamente o mesmo. Mas com isso desconstruiu o que tinha de legal no personagem. Porque o que tinha de legal no Shang-Chi, que eu, aliás, tenho ônibus. Ai, nossa! 2 volumes do ônibus aqui. Estou relendo tudo. E era muito legal. O que tinha de legal no personagem era exatamente o diálogo que ele fazia entre a Pulp Fiction da década de 70, que eram os quadrinhos, e a Pulp Fiction da década de 30, que eram os pulps. Né? E é muito bem pesquisado. E tem os personagens coadjuvantes, tudo isso foi jogado no lixo. O que fazia do Shang-Chi um personagem legal, interessante, rico, culturalmente para o Ocidente interessante, foi jogado no lixo. E agora o que a gente tem? A gente tem um Jack Chan fake. Um Jet Li. É um Jack Chan fake. E aí a Marvel resolve 2 problemas. Um econômico, de não pagar os direitos, e o outro, a desculpa. Claro. Mas se bem que mesmo que assim... não está sendo conceitual. É óbvio, né? É uma mentira, e a gente compra essa mentira porque nós não nos informamos. Porque eu duvido que esses booktubers tenham lido o Sax Homer como eu li. Sabe? Eu li o Sax Homer. Eu sei que o Fu Manchu é um personagem, ocidental, é uma coisa preconceituosa, sem dúvida, é um clichê imagético, mas o Fu Manchu enfrentou Hitler. Sim. Fu Manchu tentou matar Hitler. Eu estava olhando aqui as imagens do Superman aqui em chinês. Então, assim, existia toda uma questão do Fu Manchu que o mandarim nunca teve. Então, esse mandarim que aparece no filme, não sei se vocês já viram, né, que ele é um lorde do crime chinês, mas ele é um lorde do crime, no fundo, movido por boas intenções. No fundo, ele é gente boa, ele tem um lado bom nele. Ele está sendo movido por amor. Ele só faz bobagem, mas ele está movido por amor. Né? Thanos também era bem intencionado. Esse era o Fu Manchu. O Fu Manchu, ele queria restaurar a glória da antiga China imperial. Isso! O Fu Manchu era um cara cheio de boas intenções. Sabe quem é o personagem ocidental mais próximo do Fu Manchu? Ra's al Ghul, aquele vilão do Batman. Verdade. São as mesmas intenções. E ninguém tem problema com o Ra's al Ghul, que também é um personagem étnico, também é um personagem clichê, também é um personagem problemático, mas tudo bem. O Fu Manchu e o Ra's al Ghul são a mesma coisa. O Fu Manchu e o mandarim, o Fu Manchu é melhor que o mandarim. O mandarim queria destruir o Ocidente. Ponto. O Fu Manchu não estava aí para isso. Ele não queria destruir o Ocidente. Pelo contrário, ele queria restaurar a China, ele queria destruir o governo comunista chinês. Talvez esse fosse o problema. Sim. Talvez esse fosse o problema. Sabe? Então, eu vejo muita ignorância e muita hipocrisia. Sabe? Eu recomendo que as pessoas venham a ler as obras originais. Pronto. Porque se você não ler as obras originais, você será enganado. Você terá informação distorcida. Eu vi outro dia, me permitam, booktubers e youtubers famosos no Brasil dizendo que tinham problemas em publicar James Bond, a obra original do Ian Fleming, por questões éticas. Porque é sexista, é machista, é ista, é mista e é xista. Porque é o James Bond. Quem foi que disse que o James Bond é um bom sujeito?
James Bond nunca foi um bom sujeito. James Bond literário, ele é oficialmente um mau sujeito, um psicopata a serviço do governo. Isso é muito claro nos romances do Fleming. Então, leiam os romances, pelo amor de Deus. Entendam do que vocês estão se propondo a falar. É como tese também. Na hora de escrever a bibliografia, pega o autor original e não citação, né? Porque você não está nem aí com o contexto. Tem que pegar o romance dele e ver direitinho o que é. O nome disso é falta de repertório. Os caras pegam informações lá picotadas, uma obra no máximo, e se acham donos daquele saber. Agora eu sei tudo sobre James Bond, sei tudo sobre Mestre Kung Fu, porque eu li uma obra. Então já tenho autoridade para falar sobre isso. E pior que fica na internet falando só besteira. Ai, meu Deus do céu. Às vezes o YouTube amola, né? Porque você vai procurar uma coisa e vem realmente pessoas completamente ignorantes no assunto. Já imaginou, Sônia? Já imaginou, Natânia? Se ninguém publica mais o Stendhal, ninguém publica mais o Vermelho e o Negro, porque o Julian Sorel, ele é um vilão. Nossa, ele é um vendido. Sim, ele é um vendido. Ele é o protagonista e ele é um vendido. É por isso que o Vermelho e o Negro do Stendhal é importante. Exatamente. Pô, né? Vamos pensar, mas tá difícil, né? Anda complicado pensar, né? Pensar deve doer. Na China, principalmente, pensar tá difícil. Mas esse é o problema. Eu vejo pontos de contato na cultura chinesa, que é tão diferente da nossa, com a nossa contemporânea. E os pontos de contato são os piores possíveis. É a ignorância, é o totalitarismo, é a displicência com a cultura, é o não enxergar o passado, é deixar o passado se tornar plano, se tornar inexistente, se tornar inócuo. Não dá. Não dá. Gente, vamos estudar, pelo amor de Deus, a saída está nos livros. Pô. Eu pensei que a saída estivesse no WhatsApp. É nos livros? Pô, desculpa. É o tiozão do WhatsApp, você não está sabendo não, menino? Quer saber tudo, pergunta para ele. Isso. Mas é isso. Já desopinei meu fígado. Pronto, todos nós. Bom, eu acho que a gente chegou ao ponto que a gente queria, né? Acho que dá para... Na verdade, a gente levantou muitas questões. Como foi proposto aqui, seria legal se as pessoas pudessem comentar e colocar também as suas ideias. E quem sabe a gente pode preparar depois um especial falando, por exemplo, do filme do Shang-Chi. Só que eu tenho que ler, aliás, eu tenho que ler os quadrinhos. Isso, para depois ver o filme. Você sabe que eu era fã dele, sabe por quê? Quando eu era criança, eu adorava as histórias dele na Marvel. Quando eu era criança, eu assistia filme do Bruce Lee. E eu olhava para ele e eu via o Bruce Lee. Mas era. Exatamente, eu via o Bruce Lee. Aí eu ficava assim, gente, eu me realizava, eu pegava, acho que as histórias dele saíam na Super Aventura Marvel e no Heróis TV, né? Isso. Então eu sempre caçava quando tinha alguma coisa bem. Eu peguei na Block. Então eu comecei na Block. Então, é interessante que se você me permite um convite, se você quiser fazer sobre Shang-Chi, convida o Carlos Orsi, que é um dos nossos maiores especialistas em literatura pulp dessa época, e ele vai dar um show aqui. A gente conversa muito e ele falou uma coisa muito interessante. E é verdade, a primeira fase do Shang-Chi é em cima do personagem Kwai Chang-caine, da série Kung Fu da TV. Vida pelo David Carradine. E é verdade. E o David Carradine chega a aparecer como um personagem coadjuvante, o Sun Lung. Ele é o próprio David Carradine. Depois, quando muda a equipe criativa, é que ele vira o Bruce Lee do Operação Dragão. Inclusive, os desenhos são em cima, né, do Bruce Lee do Operação Dragão. E aí passa um bom tempo. Toda a primeira fase, que nem desses meus 2 ônibus, que são 4 ônibus, eu tenho só 2, infelizmente o dólar ficou muito caro. Mas é exatamente essa transição do personagem mais filosófico, que era quando ele era mais Kwai Chang-caine, ele pensava, tinha muitos diálogos, muitos monólogos internos, muita coisa, era muito ele andando e encontrando os obstáculos do pai dele e tal, quando ele vira parte de um grupo de espiões do MI6, do MI6, que aí já é a fase mais Bruce Lee, que aí fica menos filosófico, mais porradeiro, né? Mais
E aí fica muito bom, cara. É a minha fase preferida. Eu gosto mais quando fica mais... Saiu tudo pela Panini aqui no Brasil, naquela coleção. Saiu. Mas eu já tinha meus ônibus, eu não precisava comprar da Panini. Eu preciso realmente reler essa parte. É uma parte que foi gostosa da minha adolescência. O Mestre do Kung Fu, eu adorava. Sabe o que sobrou dessas duas fases do Mestre do Kung Fu no cinema? Nada. Que horror. Mas isso fica para outro café. Fica para uma outra reunião. Esse fica para outro café com aspas. Então, assim, eu vou tomar a liberdade de já encerrar e pedir assim, que cada um deixe assim, um recadinho no final, se quiser deixar, ou se despeça. Agradeço a todos que compareceram, né? O meu retorno ao Café com Aspas, depois de muito tempo sem gravar. A Sônia também está retornando agora depois de muito tempo. A gente começou faz um ano, já fez um ano. Sim. Fez um ano desde o primeiro lançamento do que a gente fez do Café com Aspas, e é muito bom saber que a gente continua aqui, né? Porque a gente já viu muitas experiências que são só transitórias, e o Café com Aspas parece que veio para ficar, ou pelo menos vai durar bem mais do que a gente, a princípio, imaginava que fosse conseguir. E muito graças à participação de todos, né? Todos têm disponibilidade de dar seu tempo para vir aqui, conversar, bater papo, e se divertir, né? Porque é divertido. Se não for divertido, né, não vale a pena. Afinal de contas, aqui, não sei vocês, mas se a gente mexe, a gente trabalha pesquisa, quadrinhos e cultura pop, porque a gente gosta e se diverte com isso. Então, Sônia, por favor. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, a reaparição, agora em cultura pop de cabelo, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelo grupo de pesquisa da Aspas, porque somos pesquisadores praticamente de vários estados do país, e esse grupo é um grupo que realmente vai aprofundando as coisas. E o Café com Aspas é uma forma, vamos dizer, para o público ver aquilo que nós produzimos, aquilo que nós nos preocupamos com pesquisa, etc. Então, a gente sempre faz, assim, alguns temas que possam ser aprofundados em teses, que podem ser pesquisados, que podem suscitar bibliografia, e com isso eu acho que o Brasil é um dos países atualmente que tem uma imensa produção de artigos e livros sobre quadrinhos, graças realmente a grupos como esse. Então, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, e ficamos para a próxima para debater novas pontas de lança para pesquisa. Até mais, gente. Otávio? Uma honra, um prazer inenarrável estar aqui com essas figuras fantásticas, debatendo esse assunto insano, né? Que a gente falou, é verdade. A gente falou sobre tudo, sobre cultura e economia mundiais, e cultura pop, cultura mesmo. Então é sempre uma honra. Eu acho que a Aspas cumpre um papel definidor, né? De resistência. E quero mais, chamem mais, convidem mais, vamos lá. A gente está aqui para se divertir e para falar de coisa séria também. Então, o nosso caçula, Nathaniel. Gente, obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ter participado. Segunda vez que participo de um vídeo aí do pessoal da Aspas, o outro foi para falar bem, eu fui o único que defendeu a Liga da Justiça, do Snyder, mas lutei bravamente até o fim. Mas assim, é um prazer. Tem glória. Mas tentei, sobrevivi. Mas hoje aqui o assunto foi instigante, tá com 3 gigantes. Aí a pergunta que fica, não, vocês me dão autógrafo no final? Vai ter foto no final. Estamos aí. Vai ter foto no final. Opa! Então, gente, muito obrigada por todos e até a próxima. Até o próximo Café com Aspas. Abração. Até mais.